E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Talvez seja uma leitura um tanto quanto diferente para o momento deste, mas eu quero tomar este exemplo de Abraão para lhes falar um momento que, pela bondade de Deus, eu estou vivendo. Este texto, como é do conhecimento, se não de todos, mas da grande maioria, ele retrata sobre um momento especial na vida deste patriarca, que, com muita humildade, quero tomar como exemplo nesta noite. A primeira vez que a palavra adoração aparece no texto sagrado é neste capítulo, no momento especial que Deus exige do patriarca que ele faça algo que aos olhos humanos seria algo inconsequente, seria algo terrível. Porém, todavia, quando nós olhamos o contexto, nós entendemos que é por isso que esta palavra expressa por Abraão, dizendo aos seus moços que ele iria adorar e retornaria. E quando nós observamos esta palavra adoração, dentro desse contexto que para muitos é algo que traz transtorno, pois era uma atitude, talvez, de alguém que não estava em sua sã consciência a fazer. Mas, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo Deus a quem nós servimos, Abraão expressa ou ensina-nos, através desse texto, que adoração é muito mais do que palavras expressas pelos nossos lábios. Que adoração é muito mais do que levantar das nossas mãos. Que adoração é muito mais do que qualquer movimento que nós possamos fazer diante da igreja, diante das pessoas. Que adoração é algo mais profundo. Quando nós adoramos a Deus, Abraão estava nos dando um exemplo daquele e daquela que verdadeiramente adora ao Senhor. A maior expressão de adoração esse texto traz. É a expressão de dar aquilo que nós mais amamos. É a expressão de abrir mão daquilo que faz parte da nossa própria vida. Abraão não estava entregando apenas o seu filho, mas ele estava entregando a sua promessa. Aquilo que Deus havia lhe falado, aquilo que Deus havia lhe prometido. Mas no momento em que Deus lhe pede aquilo que lhe tinha, um dia Deus deu a ele, ele mostra que a maior expressão de adoração a Deus é quando nós entregamos aquilo que mais nós vamos sentir falta, aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que dói no nosso coração e dói na nossa alma. Mas quando nós abrimos mão daquilo que é a coisa mais importante para nós e dissemos: Senhor, é teu, nós te damos em obediência a tua palavra. Isso é adoração. É quando nós entregamos a coisa mais preciosa para a nossa vida. Abraão entregou o seu filho sem reservas.
Ele foi para Moriá, ainda que com o seu coração cortado, mas ele estava dizendo: eu entrego a Deus aquilo que ele me prometeu, a promessa que ele me deu, eu entrego a ele como símbolo da minha adoração perfeita a ele. Porque Abraão entendia que ele era do Senhor, que Isaac era do Senhor, que nada era dele, que tudo que ele possuía era de Deus, e se é de Deus, é para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu tivesse a opção, eu jamais entregaria uma igreja como esta. Mas existem momentos que nós não temos opção de dizer não. A fé que bate no nosso coração exige um sim. E nós dissemos sim ao Senhor. Aleluia. Mostrando a Ele que nós fazemos a obra do Senhor por obediência. Estava me recordando de algumas coisas e me lembrei de coisas importantes da minha vida. Gostaria que os irmãos me dessem um pouco de tempo, por gentileza. Me lembrei que quando tinha 20 anos de idade, estava namorando com a minha esposa. Já estávamos próximos do nosso noivado. Eu chamei aquela que então era minha namorada e disse para ela: você tem certeza que você quer casar comigo? E ela disse: por quê? Eu disse para ela: porque eu tenho uma chamada de Deus, e eu sei que eu vou ser um pastor, e eu quero saber se você está disposta a ser uma mulher de pastor. Ela disse sim. Desde aquele tempo, eu fiz um propósito no meu coração. Eu disse a Deus que eu jamais diria não ao pastor Sebastião por alguma coisa que ele me dissesse. Qualquer proposta que ele me fizesse, eu disse a Deus um dia: jamais direi não. Ainda que o meu coração esteja partido, ainda que a minha alma esteja dolorida, mas eu sei que obedecer agrada ao meu Senhor. Aleluia. Por isso faço isso sem reserva, porque sei que estou fazendo para agradar aquele que me conquistou na cruz do Calvário. Se os irmãos me perguntarem se eu amo essa igreja, o meu amor por ela é maior do que eu posso imaginar. Mas eu prefiro obedecer a Deus e adorá-lo com a minha obediência. Aleluia. Dentre algumas coisas que me lembrei que na minha posse, o nosso presidente, ele leu uma palavra. Ele me deixou uma palavra, e eu quero lê-la nesta noite. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 1 e o verso de número 2. Naquela noite, no dia 12 de maio de 2003, o nosso presidente tomou a palavra e diretamente a mim ele expressou esses versos dizendo, como um conselho de um pai para um filho, ele disse a mim: não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs,
em toda a pureza. E desde então, meu amado presidente, eu tenho demonstrado aos anciões, tenho demonstrado aos jovens, tenho demonstrado às idosas, tenho demonstrado às moças, conforme a palavra de Deus. A demonstrado aos anciões como meus pais, a demonstrado os jovens como meus irmãos, a demonstrado as mulheres idosas como minhas mães, as moças como minhas irmãs, em toda a pureza. E eu agradeço, meu presidente, por esse conselho, porque Deus tem me abençoado, porque eu ouvi a voz da sua palavra. Quero deixar uma palavra a esta igreja tão amada e que tem me amado. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, verso 3 a seguir, que diz assim: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Quero tomar algumas palavras para falar um pouco desta igreja, aqui do setor Novo Horizonte. Desde que aqui cheguei com a minha família, esta igreja tem cuidado de nós, tem zelado de nós. Eles me vestem, eles me calçam, os perfumes que uso são eles que dão. Tem cuidado de nós de uma forma especial e maravilhosa. Às vezes, nós temos que fazer um regime, porque os irmãos nos convidam para almoçar, para jantar. Então, eu e minha esposa, um dia que somos convidados para jantar, nós não almoçamos. No dia que somos convidados para almoçar, nós não jantamos, porque senão vamos ganhar muito peso. Aqui tem famílias, irmãos, que por um bom tempo, todos os domingos, mandavam uma comida especial lá na nossa casa. Aqui tem irmãos, famílias, que ficam, eu acho que orando de madrugada, procurando para o Senhor. Qual é o desejo que o pastor tem de se alimentar hoje? Qual é o cardápio que ele quer? Porque por várias vezes eu dizia para minha esposa: hoje eu estou com vontade de comer alguma coisa diferente. E falava para ela o que eu queria. E passava um tempo, meu celular tocava e alguém me convidava: pastor, vem almoçar aqui em casa, vem jantar aqui em casa. E quando chegava lá, era o prato que eu desejava comer. Às vezes eu dizia para os irmãos: se
o pastor que vier depois de mim, se ele tiver o dom de engordar, Giovanni, vai engordar. Porque esta igreja cuida, irmãos. Esta igreja cuida. Eu estou saindo hoje e não pude atender todos os convites para almoçar e para jantar. E não é porque eles sabiam que eu ia embora. Esses convites já foram feitos, antecipados, porque eles fazem assim. Eles me procuram e perguntam: pastor, para tal dia tem lugar na sua agenda para ir jantar lá em casa, para ir almoçar? Eu não estou exagerando. Eu estou falando a realidade, a verdade, diante do povo de Deus, diante de Deus. Esta igreja é dessa forma. Ela cuida, ela zela por todos nós. Então eu agradeço a esta igreja que Jesus me permitiu ser o cooperador dela até o dia de hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. É a realidade que eu estou procurando palavras para expressar aquilo que vocês são. Mas o meu vocabulário desaparece. Eu não consigo encontrar aquilo que vocês merecem. Mas o meu Deus, Ele vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos aqui do setor Novo Horizonte. Hoje, pela bondade de Deus, somente aqui no Novo Horizonte, nós somos 68 obreiros. E mais 42 obreiros no setor 5. Passamos de 100 homens de Deus que fazem a obra do Senhor com vigor, com presteza, com dedicação. Não quero citar nomes de ninguém aqui, mas eu quero agradecer a todos os meus companheiros, todos, indistintamente, que têm me ajudado nessa caminhada de 10 anos, 8 meses e 2 dias que aqui nós estamos. Deus abençoe a toda esta igreja. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, por gentileza, aquela que fez brilhar os meus olhos quando eu tinha 19 anos de idade. E ela aceitou casar com um jovem de 21 anos de idade, completados um mês antes do casamento. Quis completar 21 para ser maior, né? Para dizer para a minha família que eu conseguia sustentar. Agradeço a minha esposa, a minha filha. Ela já chegou? Ali está ela. A minha filha. Agradeço a minha esposa, agradeço a minha filha, porque sem elas eu não estaria aqui. Eu agradeço pelos momentos que elas renunciaram. Renunciaram umas férias, renunciaram um passeio, renunciaram um conforto. Porque eu me lembro que, por 6 anos, nós fizemos um compromisso diante de Deus, de mostrar para o Senhor que nós servíamos a Deus, não por aquilo que nós podíamos receber da igreja, mas por amor. Nós não tínhamos uma casa que podia nos dar um conforto. E nós morávamos em um quarto, um banheiro e uma área de serviço. Nós podíamos alugar uma casa. A igreja nos dava condições para isso, mas nós decidimos que nós iríamos servir a Deus com a renúncia das coisas que poderiam nos agradar, para mostrar para o Senhor que nós servimos a Ele por amor. Não temos outra motivação para servir a Deus e a sua obra. Nós servimos por amor, não por salário, não por posição e não por honra. Nós servimos a Deus por amor. A minha filha, por 6 anos, ela dormia num colchão, ela não tinha cama, porque era um quarto só para nós 3. Não tinha espaço para uma cama para ela. Mas ela pegava o seu colchãozinho, colocava na cama, colocava no chão e dormia.
Ela tinha 15 anos de idade. Como toda jovem, adolescente, gostaria de ter um quarto bonito, mas ela renunciou a isso. E pastor Sebastião, para a glória do nome do Senhor, ela nunca me reclamou. Ela nunca reclamou de estar daquele jeito, porque ela sabia que ela estava fazendo, não para mim, mas ela estava fazendo para o Senhor. Aleluia. E hoje Deus abençoou muito. Com 20 anos de idade, ela já estava formada, já está trabalhando, é fisioterapeuta para a glória do nome de Jesus. Saiu da faculdade e já foi direto para o trabalho. Não precisou nem procurar. Então eu louvo a Deus pela minha família. Deus abençoe vocês. Pode se sentar. Obrigado. Quero deixar a minha última palavra como pastor desta igreja, dizendo assim o que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 a seguir. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e que recebeste, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Quero nesta noite fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, pela confiança do ministério em ter me colocado aqui para junto com este povo servir a Deus. Deus abençoe, pastor. Cada gesto do Senhor em relação a mim é algo esplêndido que eu tenho da parte de Deus. Então Deus abençoe e devolva às suas mãos a chave desta linda igreja. Eu não esqueci de apresentar o pastor Giovanni. Ele é o noivo e será apresentado pelo presidente. Meus irmãos, com prazer, vos saúdo com a paz do Senhor. Primeiro quero dizer para a igreja que a cada trabalho especial que eu vou encontrar,